Então, boa noite a todos os colegas, né? É um prazer, uma alegria para estarmos aqui juntos nessa quarta-feira, que já está ficando tradicional aí na Unimed Sul Capixaba, com a sessão de casos clínicos radiológicos. Eu estava conversando com o Nicole antes, eu acredito que esse formato de discussão é um formato que a gente aprende muito, né? Porque são casos práticos e que passaram pelo nosso hospital. Então, quem não teve oportunidade de acompanhar vai ter oportunidade de conhecer o caso agora. E quem teve envolvido no caso também está aqui na sessão, né? Que o Casóis também vai nos ajudar aí, principalmente nesse primeiro caso. Então, falar do Nicole dispensa apresentações, né? Nosso líder aí da radiologia, que tem nos ajudado muito comandando aí essas sessões clínico-radiológicas. Como é que vai ser a dinâmica? O Nicole vai apresentar o caso e aí ele vai chamar posteriormente as pessoas envolvidas para uma discussão e quando ele terminar a apresentação, a gente abre para a discussão. Vamos fazer assim para a gente ganhar mais celeridade na discussão. O objetivo é que a gente tente terminar essa sessão em 1 hora. Serão 30 minutos para cada caso. Combinado? Não sei mais delongas, vou passar aí o caso para o Nicole conduzir aí o caso. Com vontade, Nicole. Bom, gente, obrigado aí, Leandro, pela apresentação. Vou acionar o cronômetro aqui para ver se a gente... Tem alguém com o microfone aberto aí, tem que fechar. Então, seguindo essa dinâmica aí de toda a primeira quarta-feira do mês, a gente apresentar uns 2 casos clínicos aqui do hospital. Volto a dizer, essa sessão não é minha, eu fiz as 3, estou fazendo a terceira agora, mas Gente, só um minutinho aqui para eu... Essa reunião está aberta a todos os radiologistas que quiserem apresentar os casos aqui, tá bom? Então, eu não vou cansar de falar isso, não. Vou falar toda vez. Então, seguindo essa dinâmica aí, a gente já teve a terceira reunião que a gente está fazendo. A primeira reunião, nós falamos sobre abscessos hepáticos simulando metástases, larva migrans visceral, e nessa aula nós abordamos a importância da indicação clínica no pedido de exame. Na segunda, nós falamos sobre neoplasia neuroendócrina do ilho e pancreatite autoimune. São 2 patologias com aumento da incidência nos dias atuais. E hoje nós vamos falar de 2 patologias de repetição. Uma é uma pneumonia de repetição e outra é uma pancreatite de repetição. Então, é o caso 5, né? Seguindo a nossa sequência aí. Isso aí, e vou apresentar agora o caso para vocês. Era uma paciente do sexo feminino, 40 anos, com pneumonia de repetição na base pulmonar direita. Tá? Então, essa era a história básica dela. Então, toda vez que a gente tem uma pneumonia, e era pneumonia localizada sempre na base direita. Toda vez que a gente tem uma pneumonia localizada, a gente tem que pensar nessas 3 condições, que é estreitamento de via aérea, lesão congênita e bronquiectasias focais. E nesse estreitamento de via aérea, ele pode ser extrínseco da parede brônquica ou endobronco. Deixa eu te falar, é pneumonia pequena, talvez como seja anexo. Neoplasia e anel vascular. E parede brônquica, você pode ter broncomalácia, estenose. E endobronco, você pode ter os corpos estranhos, que é bem frequente o paciente aspirar corpo estranho e não saber que aspirou, e ficar fazendo pneumonia de repetição, tuberculose e neoplasia. Depois a gente vai voltar nesse slide mais tarde. A história dessa paciente, basicamente, começou nesse dia aí, no dia de 14/10/2020. Ela foi no Hospital Unimed, ao PS, com dor abdominal, não tinha nada a ver com o que nós vamos discutir hoje. E foi realizada uma tomografia de abdômen por causa dessa dor abdominal dela. Ela já havia tido passado de pneumonia da base direita, depois que a gente ficou sabendo disso. E nessa radiografia que a gente faz lá no momento da realização, queria chamar a atenção para vocês, sei que está difícil de ver, mas de uma opacidade nessa região aqui, muito difícil de dar valor se a gente não conhecesse o posterior dessa paciente. Então, ela tem uma opacidadezinha nessa região aqui é um spot daquela região. Volto a dizer para vocês, se eu estivesse laudando um raio-x de tórax dessa paciente, eu não teria nem dado bola para isso aí. Mas como eu conheço a patologia,
eu estou mostrando para vocês, então, nessa radiografia feita antes da tomografia de abdômen, mostrou essa opacidadezinha. E eis que, na tomografia de abdômen, a gente corta um pouquinho para cima do diafragma e apareceu essa lesão aqui na base do pulmão direito. Aqui nós temos o coração, a veia cava inferior, a aorta, a ásicos, a hemiásicos, e tem essa opacidade bem na base, bem medial, né, no lobo inferior do pulmão direito. Aqui, a janela de pulmão, mostrando que era uma lesão cística, tem algumas calcificações periféricas aqui nessa lesão. E aqui a janela de pulmão, mostrando essa lesão aqui na base. Então, isso foi feito em 14/10/2020. Né? Bom, quem deu o laudo lá da tomografia, eu não lembro quem foi, botou o seguinte: ele deu o laudo da tomografia de abdômen, que era o motivo que ela tinha feito a tomografia, e deu o laudo de normal. No entanto, ele botou uma observação na base do litólicos direito, junto à goteira paravertebral, há uma formação cística com septos internos e calcificações murais, com realce septal e parietal ao meio de contraste, medindo tanto, em íntima relação com o segmento distal do esôfago. Então, se a gente observar aqui, ó, peraí que eu vou voltar. O esôfago está aqui, ó, esqueci de falar para vocês, ó. O esôfago está aqui e a lesão está aqui. Aqui a aorta na frente do esôfago. E a pessoa que laudou botou que estava em íntima relação com o esôfago e colocou lá a possibilidade de cisto de duplicação esofágica e cisto broncogênico devem ser consideradas como hipótese de diagnóstico. Bom, não era obrigação dele acertar o diagnóstico aí, até porque era uma tomografia de abdômen. E, motivado por isso, foi pedido uma ressonância magnética dessa paciente. Na ressonância magnética, ela fez no dia 22/2, então aquela primeira era dia 14/10, no final do ano de 2020, e lá no início do ano de 2021, em fevereiro, ela fez uma ressonância que mostrou aquela lesão, uma lesão cística, com septos internos naquela mesma localização, e além disso ela mostrou outra lesão cística na região subcarinal. Essa lesão cística aqui nós não vamos falar dela, isso aqui era um cisto broncogênico, que não tinha nada, não vai ter nada a ver com o nosso caso. Só estou mostrando porque apareceu. Então, nós vamos nos fixar nessa lesão da base do pulmão direito aqui. Então, aqui mostrando o corte axial, mostrando aquele cisto broncogênico subcarinal e a lesão cística, que é foco do nosso estudo aqui. Essa ressonância fui eu que fiz, tá? Na base do pulmão. E o laudo que eu dei foi, primeiro, que existia uma formação cística, falei o tamanho dela aqui, localizada na base do hemitóricos direito, junto à goteira vertebral, em relação com o esôfago, com a veia ásicos, aquilo tudo que eu já falei com vocês. E o que mais me chamou a atenção, ó, a ressonância não foi um bom método para caracterizar isso, é que existe uma aparente artéria sistêmica anômala proveniente da aorta descendente que irriga essa formação cística, o que sugere fortemente a possibilidade de sequestro pulmonar. E descrevi aquela lesão lá subcarinal, coloquei que era um cisto broncogênico, que não vem ao nosso caso aqui. Então, lá no parecer, eu coloquei aspectos fortemente sugestivos de sequestro pulmonar na base direita, sugerimos correlação com ângios TC do tórax e abdômen superior para melhor caracterização da artéria sistêmica anômala. Depois vocês vão entender melhor por que a gente tinha que caracterizar essa artéria sistêmica anômala. Imagem sugestiva de pequeno cisto broncogênico subcarinal. Pois bem, lá no dia 31/5, ou seja, 3 a 4 meses depois, ela foi fazer a angio-TC, que eu sugeri para ela fazer. E naquele mesmo local, que a gente via aquela lesão, que eu mostrei para vocês, agora a gente vê uma lesão cística aqui, tá? Nessa mesma região. Então, nós vamos fazer a angio-TC dela, e a angio-TC mostrou o quê? Realmente uma lesão cística de conteúdo aéreo. Aqui a parte mediastinal, a janela mediastinal, aqui a janela de pulmão, mostrando que tinha gás aqui dentro dessa lesão. Tá? E o que chamou aqui é uma reconstrução do plano coronal, mostrando aquela lesão na base, uma lesão cística com cheia de septação, de contornos irregular, naquela mesma localização, a aorta aqui, ó, tá? A veia pulmonar inferior e direita aqui,
E mostrando essa lesão aqui. Mais uma tomada aí, mostrando aquela mesma lesão. Isso aqui é um mini-MIP que a gente usa para mostrar essas lesões. E ressalto aqui que todas essas imagens foram feitas no nosso tomógrafo lá no Hospital Unimed. Então, isso não é imagem de artigo. Isso aí também, essa sessão serve também para a gente divulgar os métodos diagnósticos que a gente tem. Então, o tomógrafo que a gente tem lá no hospital é sensacional. Ele permite que a gente faça reconstruções maravilhosas. Então, tudo isso aqui é feito lá no nosso hospital. Então, mostrava essa lesão cística. E essa mesma angio-TC, ela mostrou o seguinte: o paciente não tinha estreitamento de via aérea, tá? Então, a gente eliminava todas essas causas aqui para essa pneumonia de repetição lá na base. E não tinha bronquiectasias focais. Então, o que restou para a gente investigar era lesão congênita. E o que chamou atenção nesse exame foi o seguinte, ó, é que aquela lesão da base pulmonar direita, ela tinha uma artéria que saía da aorta e irrigava aquela lesão. Isso aqui é um ramozinho saindo da aorta e irrigando a lesão no plano axial. Num plano, aqui é uma janela de mediastina, né? Aqui é a janela de pulmão, mostrando a vascularização pulmonar, a relação dessa lesão com a base pulmonar direita. Tá? E aqui uma reconstrução no plano coronal, mostrando aquela artéria que saía da aorta e irrigava aquela formação na base pulmonar direita. E aqui a mesma com janela de pulmão, isso feito lá no dia 31/5/2021. Né? Aqui uma reconstrução sagital, mostrando novamente a aorta e um ramo da artéria, um ramo saindo da aorta e irrigando aquela formação. Certo? Então, o laudo que a gente deu foi esse aí, a gente descreveu a lesão, que não vem no caso aqui, mediu, e botou o seguinte: existe uma artéria sistêmica anômala proveniente da aorta descendente que irriga essa formação cística. O aspecto é compatível com o sequestro pulmonar. Tá? E aquele cisto broncogênico. Então, o parecer foi, a gente fechou o diagnóstico de sequestro pulmonar na base do hemitórax direito, conforme a gente descreveu aqui. E o que é esse sequestro pulmonar? Vamos voltar aqui. Então, essa aqui é aquela primeira radiografia que a gente viu lá no dia 14/10/2020, e a outra radiografia, que era 31/5/2021. Aqui a gente viu uma opacidade e aqui a gente viu uma lesão cística. O que aconteceu com essa lesão? Então, repare aqui, ó, né? Quando a gente fez a primeira tomografia dela em 2020, a lesão ela tinha um conteúdo cístico e, de repente não, no ano seguinte, ela já tinha gás dentro. Né? Então, por que isso aconteceu? Essa lesão, ela, para entrar ar dentro dessa lesão, só tem uma hipótese. Ela tem que ter ganhado um bronco e o conteúdo dela tem sido expelido através do bronco. Então, o que acontece nas lesões que escavam no pulmão? Não tem jeito de o gás chegar numa lesão escavada se não tiver um bronco que chegue nessa lesão. Então, possivelmente, o que aconteceu nessa lesão, possivelmente não, o que aconteceu com essa lesão aqui, que antigamente ela não tinha comunicação com o bronco, devido ao processo inflamatório, ela ganhou uma comunicação com o bronco, foi o que aconteceu, mais ou menos o que aconteceu aqui, o conteúdo dela foi expelido e ela ficou com conteúdo gasoso, certo? Isso aí é uma foto que a cortesia aí do Paulo Casotti, que está dando crédito aqui, que ele me mandou, depois ele vai discutir com a gente, que mostra o seguinte: esse aí era a área do sequestro, tá? Essa região aí, eu não entendo bem de cirurgia, depois ele vai falar melhor. Essa estrutura aqui, ó, que desce aqui, ó, é o ramo da aorta, aquele ramo anômalo que irrigava o sequestro, né? Aqui é a veia pulmonar inferior direita, que eu mostrei para vocês lá na tomografia. Essa estrutura mais esbranquiçada aí é o nervo frênico direito. E aqui, ó, passando nesse sentido aqui, é o esôfago. Isso aí tudo foi o Paulo que me disse, tá? Então, eu não entendo nada do aspecto cirúrgico, não. Depois ele vai entrar e falar para a gente, tá? Então, esse aqui foi uma rádio. Então, o Paulo operou essa paciente
E lá no dia, eu não sei a data que ele operou, deve ter sido 1 ou 2 dias antes, ou no dia anterior, ao dia 25/8/2021. E esse aqui é o controle pós-operatório. Poderei ajudar com isso se você ativar a opção localização. Então, aqui é o controle pós-operatório. Repare que ela está com um tubo aqui, ó, de drenagem, bem posicionado. E se vocês observarem aqui em cima, ó, ela tem uma linha de pneumotórax aqui, ó, tá? Então, ela com dreno, com pneumotórax, até um pneumotórax extenso aqui, ó, aqui é a linha do pneumotórax, né? E no dia 25, esse é o controle pós-operatório. Aí, no dia 27, o controle pós-operatório, mostrando que aquele pneumotórax regrediu. Ainda tem uma opacidade aqui, que é normal do pós-operatório, certo? Então, isso aqui foi o Paulo me mandou hoje, tá? Eu coloquei hoje, isso aqui foi de hoje. Ela operou lá, ó, em agosto de 2021. Esse aqui é a última radiografia que a gente tem dela, que foi de 14/2/2022, que o Paulo me mandou hoje, que aqui naquela base a gente já não vê mais nada, tá? Então, uma excelente resposta pós-operatória, né? Então, aqui a gente vê as que a gente tinha, ó, de 2020, que era uma lesão nodular, que era uma lesão, ou seja, era uma opacidade, depois virou uma cavidade, e agora não tem mais nada aqui no último raio-x que ela fez. Então, o diagnóstico final dessa paciente foi um sequestro pulmonar, determinando pneumonia de repetição na base pulmonar direita. O que é o sequestro pulmonar? É uma formação aberrante de tecido pulmonar segmentar, não funcionante, isso é importante, que não tem ligação com a árvore brônquica ou com as artérias pulmonares. Então, ela corresponde a 0,15% a 6,4% das malformações pulmonares congênitas, e tem 2 tipos de sequestro: o sequestro intralobar, que eu vou mostrar para vocês, e o sequestro extralobar. O sequestro intralobar, ele corresponde a 75% a 80% do sequestro, e os sequestros extralobares, 15% a 25%. Então, a grande maioria dos sequestros são sequestros intralobares, tá? E, geralmente, esses sequestros eles se apresentam no final da infância ou adolescência com infecções pulmonares recorrentes e no mesmo lugar. Então, ó, o sequestro, isso aqui é para mostrar os tipos de sequestro. Então, existe o sequestro intralobar e o sequestro extralobar. Então, olha a diferença entre o sequestro intralobar e o sequestro extralobar. O sequestro extralobar, ele tem pleura que separa ele do resto do pulmão. E o sequestro intralobar, ele fica misturado no tecido pulmonar, ele não tem nada separando, não tem pleura separando ele do tecido. A drenagem deles aqui, ó, tanto do sequestro intralobar quanto do extralobar, é sempre por um ramo da artéria da aorta, geralmente da aorta. Então, a gente vê um raminho saindo aqui da aorta e irrigando o sequestro. O que caracteriza o sequestro pulmonar, porque a gente jura que é um sequestro, é quando a gente vê essa artériazinha saindo da aorta e irrigando o tal do sequestro, tá? Esse sequestro aqui, como ele está misturado ao tecido pulmonar, a drenagem venosa, a irrigação é arterial, é igualzinho de um e do outro. Como esse aqui está misturado ao tecido pulmonar, a drenagem se faz pelas mesmas veias pulmonares que drenam o pulmão. Já esse aqui, a drenagem dele geralmente é para circulação sistêmica, ou para veia ásicos, hemiásicos, veia cava inferior ou até mesmo o átrio esquerdo. E existe uma possibilidade do sequestro extralobar, ele tem uma localização extratorácica, ficar abaixo do diafragma. É muito raro isso acontecer, mas ele pode acontecer em 10%, se eu não me engano, 10%, eu vou botar aqui mais para frente. Então, os 2 tipos de sequestro são semelhantes em sua relação com a árvore brônquica, ou seja, eles não têm comunicação com a árvore brônquica, e o suprimento arterial. O suprimento arterial, geralmente, de artéria sistêmica, mas eles diferem em sua relação com a pleura. Por definição, sequestro pulmonar não há comunicação com a árvore traqueobrônquica, ou seja, é um tecido pulmonar anômalo que não se comunica com a árvore traqueobrônquica. Na grande maioria dos casos, o tecido pulmonar anormal tem um suprimento arterial sistêmico, que geralmente é um ramo da aorta, e isso é o que caracteriza o sequestro pulmonar. Então, aqui, ó, o sequestro intralobares,
Ó, a drenagem venosa geralmente é pelas veias pulmonares, porque ele está misturado aqui no tecido, intimamente conectado ao pulmão normal adjacente, e não possui uma pleura que separa ele do restante do pulmão. Mas a irrigação, ó, sempre da aorta de ramo sistêmico. O sequestro extralobar, ó, a drenagem venosa, mais comumente através de veias sistêmicas, porque você vê que ele tem uma pleura aqui, ó, ele é separado do pulmão circundante por sua própria pleura. Então, ele tem uma pleura. Então, eu imagino, depois o Paulo vai falar, que esse tipo de sequestro aqui, eu acho que é até mais fácil de operar do que o outro, porque ele está separado do tecido pulmonar. Então, ó, os sequestros pulmonares afetam preferencialmente os lobos inferiores. Tá? Existe sequestro de lobo superior? Existe, mas são raríssimos. 60% dos sequestros intralobares eles afetam o lobo inferior esquerdo, então a maioria deles é no lobo inferior esquerdo, e igual esse nosso aqui, ó, no lobo inferior direito, é 40%. O sequestro extralobares quase sempre acomete o lobo inferior esquerdo. Os extralobares geralmente é do lobo inferior esquerdo. Ó. E 10% deles eles podem ser subdiafragmáticos, embaixo do diafragma, na cavidade abdominal. Tá? E lembrar que o sequestro é uma malformação congênita. Então, a gente vai conseguir ver sequestro até na ultrassonografia obstétrica. E o que a gente vê? A gente vê aqui, ó, na base pulmonar, uma massa ecogênica. Lógico que não dá para você jurar que isso aqui é um sequestro, mas dá para ver o sequestro na ultrassonografia obstétrica, dentro da barriga da mãe. Tá? E, às vezes, você consegue, inclusive, caracterizar o vaso anômalo irrigando aquela massa ecogênica da base pulmonar, geralmente na base pulmonar esquerda. Aqui está a direita, mas é mais frequente à esquerda. Isso aqui, para encerrar o caso, foi um caso que o Adalberto Passamani, lá de Castelo, me mandou ano passado, que ele viu uma massa ecogênica abaixo do diafragma, esse aqui é o estômago, está do lado do estômago, ou seja, abaixo do diafragma, isso aqui é a aorta, isso aqui é um corte longitudinal, aqui, ele botou até a setinha aqui, isso aqui é um corte transversal mostrando essa massa ecogênica. Ele perguntou, o que você acha que é isso aí? Ele falou, ó, dentre as hipóteses diagnósticas, eu acho que você tem que pensar em sequestro pulmonar extralobar, extratorácico. É esse tipo de sequestro aqui. Tá certo? É aquele ali. Foi uma das hipóteses que eu levantei. Infelizmente, eu não tenho resultado do que virou esse caso aí. Tá certo? Então, sobre sequestro pulmonar, encerrando a minha apresentação aqui, de sequestro pulmonar, o que vocês têm que saber, é uma malformação pulmonar congênita rara, mas deve ser considerada na presença de pneumonia recorrente ou imagem de consolidação persistente, principalmente se envolvendo o lobo inferior do pulmão esquerdo, porque 60% está à esquerda. A angiotomografia com múltiplos detectores é o melhor método para demonstrar a presença da lesão e caracterizar o vaso sanguíneo nutridor, que é isso que fecha o diagnóstico. E os sequestros pulmonares apresentam excelente prognóstico pós-operatório. Ok? Então, isso era o que eu tinha para apresentar do caso, um caso assim lindo, caso de livro. E agora eu queria abrir aí para o Leandro, para o Paulo fazer as ponderações dele aí. Se vocês quiserem que volte nos slides aí, fique à vontade. Paulo, fica à vontade, Casotti. Vamos lá. Eu vou voltar lá no Paulo, no slide que ele me mandou, né? Eu acho que ele vai interessar isso aí. Bom, estão me ouvindo bem aí? Sim? Beleza. Queria parabenizar o Nicole aí pela apresentação, foi ótimo, como sempre. Agradecer aí a abertura para poder falar um pouco também desse caso. O que acontece? Uma coisa muito interessante foi o Nicole falar sobre essa lesão ter ficado cavitada. Isso foi uma das coisas que chamou um pouco a atenção na época que essa paciente foi encaminhada. Ela foi encaminhada inicialmente com o diagnóstico de um cisto broncogênico, um cisto de duplicação esofágica, e a gente foi fazendo essa investigação para poder confirmar um diagnóstico antes da cirurgia, né? E entre esses exames, quando a paciente voltou para mim com a angio-TC, com a lesão cavitada, eu perguntei para ela: você teve algum processo
inflamatório, teve muita tosse com expectoração diferente, e ela confirmou, né? Ela disse que teve uma crise de tosse, e a tosse saiu lá com uma secreção achocolatada, e isso confirma exatamente isso que o Nicole falou. Queria lembrar que os casos de sequestro, como o Nicole falou, são passíveis de diagnóstico hoje no ultrassom durante a gestação, né? E que, na grande maioria das vezes, o diagnóstico vai ser na infância, porque essas pneumonias de repetição acabam levando a gente a pensar nesse diagnóstico numa fase mais inicial. Então, assim, isso é mais difícil disso acontecer em pacientes mais velhos, tá? Essa foto infelizmente, foi a única foto que eu tenho de registro da cirurgia. Acabei pedindo para alguém tirar uma foto depois que eu já tinha feito a dissecção. E quando a gente faz a cirurgia, a gente acaba operando o paciente em decúbito lateral e a visão nossa é anterior. Então, a gente solta o ligamento pulmonar inferior, como a lesão era no lobo inferior, e a gente tinha esse diagnóstico do ramo anômalo passando bem próximo ao esôfago. À medida que a gente solta o ligamento pulmonar inferior, a gente consegue levantar todo o lobo inferior. Então, a gente conseguiu dissecar toda a veia pulmonar inferior. Isso era uma dúvida até se a gente conseguiria fazer a ressecção do sequestro, da área do sequestro, sem ter que fazer uma lobectomia. Em alguns casos, acaba que, para poder fazer a ressecção da área do sequestro, a gente precisa fazer uma ressecção lobar. Então, a gente soltou o ligamento, a gente consegue visualizar bem o esôfago aí, consegue visualizar o ramo que nutre, né, que vem lá da aorta descendente do lado esquerdo, né? E com o uso do grampeador, a gente conseguiu grampear essa lesão, grampear tanto o ramo com um grampeador vascular, quanto fazer o grampeamento circundando essa lesão, e acabou que a gente não precisou fazer uma lobectomia inferior. Lembrar que a paciente tinha condição para uma lobectomia inferior, caso fosse necessário, então a gente faz toda essa propedêutica pré-operatória para a gente não perder, às vezes, a possibilidade de estar proporcionando a cirurgia mais adequada. A paciente sabia que talvez pudesse ter que ser feita uma ressecção, e o grande problema era que, se eu tivesse alguma lesão da veia pulmonar inferior, não teria como manter esse lobo. Mas, felizmente, a cirurgia correu tudo bem. A gente conseguiu fazer a ressecção só da área do sequestro, e o raio-x pós-operatório, ele aparece com um pneumotórax grande. E por que isso acontece, né? Por que aconteceu? Quando a gente faz a ressecção grampeada, muitas vezes fica vazando ar do parênquima pulmonar onde ficam os grampos. E essa paciente, no primeiro dia, quando eu passei, ela tinha um escape aéreo pelo dreno, então ela tossia, o dreno borbulhava. E quando ela foi descer para o setor de raio-x para fazer o raio-x pós-operatório de controle do primeiro dia, essa paciente equivocadamente desceu com o dreno fechado. Então, como ela tinha um escape de ar ali pelo parênquima e o dreno foi fechado, não tinha para onde o ar sair, e ela acabou fazendo a radiografia com um pneumotórax. Depois do segundo dia depois do operatório, no segundo dia ela já não tinha mais escape de ar. O outro raio-x, esse aí, é do terceiro dia depois do operatório. Foi o dia que o pulmão estava expandido, sem escape de ar, e a gente conseguiu tirar o dreno e dar alta para a paciente. Então, ela teve alta no terceiro dia do pós-operatório. Já o último raio-x já é uma radiografia mais tardia do acompanhamento dela no ambulatório, que mostra uma expansão pulmonar bem adequada. Lembrar que essas pneumonias de repetição, como o Nicole bem falou, principalmente na criança, precisam de ser levantadas todas essas outras hipóteses diagnósticas, de corpo estranho. Na criança, principalmente, corpo estranho é uma causa muito frequente de pneumonia de repetição localizada, né? Além das outras causas de obstrução brônquica, seja ela por algum fator extrínseco ou da própria parede brônquica, né? Recentemente, a gente operou um outro caso com pneumonia de repetição, que o Leandro encaminhou também, que foi um paciente que tinha um tumor endobronquico.
E esse paciente, pelas pneumonias de repetição, ele tinha uma grande quantidade de bronquiectasias nesse lobo. Então, mesmo fazendo a ressecção da lesão endobronquial, o fato dele ter a presença de bronquiectasias localizadas, esse, no caso, tinha indicação de uma lobectomia. Bom, eu acho que o Nicole falou muita coisa, falou quase tudo aí, então sobra pouca coisa para a gente falar, Leandro. Agora eu quero ver o que vai sobrar para você falar aí agora. Beleza. Leandro, parabéns aí. E você que fica administrando o tempo dos outros nas reuniões da diretoria lá, agora você tem 2 minutos, tá? Vou falar em 2 minutinhos aqui para a gente ir para o segundo caso. Então, olha, o caso espetacular, acho que de muito aprendizado. E olha como é fantástico, né? Quando a gente associa a clínica, os achados radiológicos e o cirurgião, né, que esteve presente. Então, a gente tem esse privilégio de estar aqui desfrutando aí de um aprendizado grande aí. Do ponto de vista clínico, colegas, o que eu quero assim destacar para a gente ficar atento? Não é comum a gente apresentar um paciente que tem pneumonia no mesmo local. Exemplo, o paciente teve uma pneumonia no lobo inferior esquerdo. 6 meses depois, ele tem uma outra pneumonia no lobo inferior esquerdo. 1 ano depois, ele tem uma outra pneumonia no lobo inferior esquerdo. Então, fiquem atentos. Primeiro, infecções recorrentes, vamos abrir o olho, porque às vezes existe alguma lesão, ou alteração estrutural, ou lesão endobronquial. E é importante, após o tratamento de uma pneumonia comunitária, lembrar de um controle radiológico. O paciente pode estar muito bem clinicamente, mas é sugerido que a gente faça um controle radiológico, e esse controle radiológico, pelas diretrizes, tem que ser, no mínimo, 3 a 4 semanas depois, idealmente 6 semanas. Por quê? Porque você tem pneumonia de resolução lenta. Então, se eu tenho lesões recorrentes, eu tenho que pensar nesse quadro que está aí, que já foi muito bem estabelecido, e os mais comuns que a gente vai ver vão ser corpo estranho, tumor endobronquial, né? E quando o paciente tem bronquiectasia localizada, uma das causas de bronquiectasia localizada, além de tumor e corpo estranho, é sequestro pulmonar. Então, toda vez que a gente tem um paciente com bronquiectasia localizada, o sequestro ele entra no diagnóstico diferencial. A gente tem que lembrar aí, e hoje foi uma aula de grande aprendizado. Então, essas são as minhas considerações bem objetivas. Então, lembrar que não é comum a gente ter infecções recorrentes, principalmente no mesmo local do pulmão. Se isso acontecer, vamos ficar atentos que a gente pode estar diante ou de uma alteração estrutural ou de uma outra doença que a gente vai ter que investigar, né? E aí, talvez, vai depender muito da apresentação radiológica. Acho que o Paulo quer complementar, fica à vontade. Queria só falar uma outra coisa aqui, que assim, o Nicole colocou muito bem, assim, esses sequestros são mais frequentes do lado esquerdo do que o direito, mais frequentes nos lobos inferiores, e eles podem não ter uma artéria nutridora ramo da aorta também. Eu já operei um caso que ele tinha uma artéria nutridora ramo do tronco celíaco. Então, ele não necessariamente é da aorta, pode ser de algum ramo arterial da aorta também abdominal. Não, existe relatos também desse tipo de sequestro. Mas acho que é isso aí. Parabéns aí para todo mundo. Wilson, 30 segundos. Vamos lá. Uma dúvida e um pedido. Primeira dúvida, é sempre cirúrgico? Se isso for achado, não tiver pneumonia de repetição, é cirúrgico? E pedir para fazerem avaliação de reação, que o link está no chat. Então, todo mundo fazendo as avaliações aí, pessoal. Deixar o Casotti responder. Fica à vontade, Casotti. É sempre cirúrgico, Wilson. O sequestro pulmonar é sempre cirúrgico. Muito bem. Então, nós vamos para o segundo caso. E, ao final da apresentação do segundo caso, se algum colega quiser fazer alguma pergunta sobre esse caso 5, a gente fica à vontade. Então, vamos lá, Nicole, vamos para o segundo caso. Valeu. Obrigado aí, Paulo. Obrigado, Leandro. Vamos lá para o caso 6, que é o segundo caso de hoje. É o seguinte, isso aqui era uma paciente do sexo feminino também,
65 anos, apresentou o 4º episódio de pancreatite nos últimos 12 meses. A última pancreatite, ela ocorreu há 2 meses. Ali está errado, está o último ali, mas é a última pancreatite há 2 meses. Presta atenção na história. Ela foi colestectomizada há 5 anos, não tinha relato de alcoolismo e tinha um perfil lipídico normal. Qual a causa da pancreatite aguda dessa paciente? Então, vamos lá. Eu tenho uma paciente que começou a fazer pancreatite de repetição. Então, quando eu tenho diante de um paciente fazendo pancreatite de repetição, eu tenho que pensar em litíase biliar, alcoolismo, hipertrigliceridemia, que é uma das causas também, e ou anomalia ductal. Essa paciente não tinha vesícula biliar e eu já posso afirmar para vocês que ela não tinha cálculo residual no colédoco, então a gente descarta a possibilidade dessa pancreatite de repetição dela ser de origem biliar. Alcoolismo, ela não era alcoólatra nem bebia, tinha um horror à bebida. Também não justificava a pancreatite de repetição dela. Hipertrigliceridemia também não era, ela tinha um perfil lipídico completamente normal, com triglicerídeo dentro da normalidade. Resta para nós anomalia ductal. Então, vamos lá. Fazendo uma revisão aí sobre embriologia do pâncreas, e isso é importantíssimo para quem opera pâncreas, para quem cuida de pâncreas, para quem estuda pâncreas, saber da embriologia do pâncreas. Lá por volta da 7ª ou 8ª semana de vida embrionária, o que nós temos lá? Nós temos aqui o duodeno, aqui a concavidade duodenal, a convexidade duodenal, aqui nós temos o broto hepatobiliar, isso aqui vai dar origem à vesícula biliar, esse aqui é o fígado, e nós temos um pâncreas que ele começa a desenvolver na convexidade, que é o pâncreas ventral, e tem o pâncreas dorsal. Durante o desenvolvimento, o que acontece? Esse broto hepatobiliar aqui dá origem à vesícula biliar e à via biliar e o fígado lá para cima. E o pâncreas ventral fica na convexidade e o pâncreas dorsal fica na concavidade. Todos os dois pâncreas têm um sistema ductal separado, certo? Aqui o estômago, aqui o arco duodenal. Esse pâncreas ventral, ele sempre vai estar relacionado à via biliar, por causa da embriologia, que ele se forma junto com o broto hepatobiliar. Então, ele sofre uma rotação, o pâncreas ventral sofre uma rotação no sentido horário e vai lá para a concavidade duodenal, e ele tem um sistema ductal dele e o sistema ductal do pâncreas dorsal que está lá. Esse pâncreas dorsal, ó, ele drena no duodeno, na papila menor. E o pâncreas ventral, ele drena no duodeno, na papila maior. Esses dois sistemas ductais, eles se fundem e fica com o sistema ductal só. Então, ó, repare que a cabeça e o processo uncinado do pâncreas, quem forma a cabeça e o processo uncinado do pâncreas é o pâncreas ventral, que migrou e foi lá para o aspecto da concavidade. E quem forma o corpo e cauda pancreático é o pâncreas dorsal. Então, no final, o que a gente tem? A gente tem a cabeça e o processo uncinado do pâncreas, que foram provenientes do pâncreas ventral, e o corpo e cauda pancreático do pâncreas dorsal. E esse sistema ductal, ele se junta e forma o ducto pancreático principal. Tá? Às vezes, pode ficar um remanescente desse ductozinho, que era do pâncreas dorsal, que chama ducto de Santorini, mas a drenagem do pâncreas, devido à fusão do sistema ductal, ele se faz principalmente pelo ducto de Wilson na papila maior, aqui a papila menor. Certo? Então, isso aqui é o que acontece no ductal do pâncreas ventral com o sistema ductal do pâncreas dorsal. Então, esse remanescentezinho aqui, ó, que vai lá para a papila menor, a gente chama de ducto de Santorini. Então, ó, o que pode acontecer
durante essa fusão do pâncreas dorsal com o pâncreas ventral. O pâncreas ele pode drenar preferencialmente para a papila menor e menos para a papila maior, mas o sistema ductal, eles continuam unidos. Tipo 1. Tipo 2, pode permanecer o ducto de Santorini, mas a preferência da drenagem para o ducto pancreático, que é o ducto de Wiersum, esse aqui. E o que mais acontece é que esse ducto de Santorini regride também e a gente vê um sistema ductal dessa forma aqui, ó. O ducto pancreático principal drenando lá na papila maior, junto com a via biliar. Quando o sistema ductal não junta, ou seja, o pâncreas, o sistema ductal do pâncreas dorsal não juntou com o pâncreas ventral, nós temos o famoso pâncreas de Wiersum, ou seja, esse ducto aqui da cabeça e do processo ensinado vai drenar junto com a via biliar, e esse ducto do pâncreas dorsal vai drenar lá na papila menor, junto, separadamente da via biliar. Então, a isso a gente chama de pâncreas de Wiersum. O que acontece no pâncreas de Wiersum? A papila menor, o próprio nome dela diz, ela tem uma menor capacidade de drenar esse suco pancreático. Gera uma hipertensão intracanalicular, né, dentro do pâncreas, ele ativa as enzimas pancreáticas e leva à pancreatite. Tá? Esse outro aspecto aqui é outra coisa que pode acontecer, mas é raríssimo. Mas o que eu queria que vocês entendessem é o que significa pâncreas de Wiersum. Então, é quando o sistema ductal do pâncreas dorsal não se une com o pâncreas ventral. Então, ó, o que a gente vai ver na maioria das colangio-ressonância, na maioria de nós que for fazer uma colangio-ressonância, vai ter isso aqui, ó. Tem a vesícula biliar, tem o colédoco, tem o ducto pancreático principal que drena lá na papila junto com a via biliar. É isso aqui, ó. A maioria de nós tem isso aqui, tá? Então, ó, esse aqui é o pâncreas normal. Então, você vê o ducto drenando lá junto com a via biliar. Pode ou não persistir o ducto de Santorini, que é esse ducto aqui. Agora, quando o pâncreas drena todo o produto de Santorini na papila menor e separadamente do ducto ventral, a gente chama isso de pâncreas de Wiersum. Então, o pâncreas de Wiersum, devido à dificuldade de passagem do suco pancreático aqui, gera um sistema de hipertensão intracanalicular, levando a pancreatite aguda. Tá? Então, se a gente olhar lá dentro do duodeno, a gente vai ter uma papila menor e uma papila maior. Tá? É isso que o endoscopista enxerga quando faz a endoscopia. A papilinha menor aqui, que é do ducto de Santorini, e a papila maior, que é do ducto pancreático principal. O ducto de Wiersum, que a gente usa genericamente como se fosse todo o ducto pancreático, não é. O ducto de Wiersum é só esse ducto do pâncreas ventral. Então, voltando lá, a nossa paciente, ela apresentou o quadro de pancreatite de 12 meses, né? Aquilo tudo que eu já falei, qual a causa da pancreatite? Nós tínhamos que estudar qual era a causa da pancreatite dela. Então, ela foi solicitada, então, uma ressonância com colangio-ressonância. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma sequência T1, o pâncreas está completamente normal, uma sequência T2, a gente vê até o ducto pancreático principal aqui, ó, normalzinho, mas o objetivo dessa ressonância não era ver a pancreatite, era ver a causa da pancreatite. E na colangio-ressonância dela, olha o que a gente viu, não tinha vesícula, isso aqui não é a vesícula, tá? Isso aqui é o ducto cístico, ó, o curto do ducto cístico, isso aqui é o ducto colédoco, drenando lá na papila maior. E o ducto pancreático principal drenando na papila menor separadamente do colédoco. E se vocês observarem aqui na pontinha do ducto de Santorini aqui, tem uma dilataçãozinha, parece uma cabecinha de cobra. Ó. Isso aqui a gente chama de Santorini-Celi, ou seja, é uma dilatação cística do ducto de Santorini. Por quê? A pressão nesse ducto de Santorini, ela aumenta
ali na drenagem, ela leva uma dilatação cística dessa região do ducto de Santorini. Então, olha lá, ele tem um ducto que drena separado do colédoco e tem uma dilatação cística, que a gente chama isso de Santorini-Selle, e isso serve até para justificar que ele tem realmente uma dificuldade de drenar essa bile na papila menor. Ali, de novo, ó, a Santorini-Selle aqui, ó, o ducto drenando aqui. Então, aqui é uma reconstrução 3D, mostrando a mesma coisa. Aparece uma cabecinha de cobra, mas ela não drena aqui junto com o colédoco. Então, isso caracterizou um pâncreas diviso. Então, o pâncreas diviso eu mostrei para vocês, ó, aquela representação. Então, ali está o ducto pancreático, o ducto do pâncreas dorsal, que drena na papila menor, aqui, ó. Então, a gente está vendo ele aqui, drenando aqui. E aqui, ó, tem outro ductozinho aqui embaixo, separado desse ducto, que é o ducto diviso, que drena junto com a via biliar na papila maior. Então, essa paciente, aqui, ó, esse aqui, ó, é um outro paciente que a gente conseguia ver, que não é o caso do nosso paciente, é essa variante aqui, ó, que ele persistiu com o ductozinho ducto de Santorini aqui, ó, mas ela drenava preferencialmente na papila maior. Aqui é o arco do adenal. Então, o laudo nosso lá do exame foi que o ducto pancreático dorsal, ó, o ducto pancreático dorsal, drena na papila menor, separadamente do ducto pancreático ventral, caracterizando pâncreas diviso. E, além disso, existia a Santorini-Selle, que é a dilatação desse ducto de Santorini aqui. Então, a gente fechou o diagnóstico dessa paciente como um pâncreas diviso e justificou os episódios de pancreatite de repetição que ela tinha. Tá? Então, o diagnóstico final dessa paciente foi isso que eu falei, né? Com um pâncreas diviso, determinando pancreatite aguda de repetição. Então, quanto ao pâncreas diviso, a não comunicação do ducto do pâncreas dorsal com o ducto do pâncreas ventral. O ducto dorsal drena na papila menor, favorecendo a pancreatite recorrente, e o ducto ventral, que é o ducto diviso, na papila maior. Pâncreas diviso não é tão frequente assim, gente. De cada 10 colângios que a gente faz, pelo menos uma, a gente vê o pâncreas diviso. E nem todo mundo vai fazer pancreatite de repetição com pâncreas diviso, viu? É mais comum não ter pancreatite de repetição, mesmo tendo pâncreas diviso. Você vê que 3 a 7% das autópsias a gente detecta pâncreas diviso. E 12 a 26% das pancreatites recorrentes idiopáticas são devido ao pâncreas diviso, que é uma malformação do sistema ductal. A gente só pode fazer diagnóstico de pâncreas diviso através de colangio-ressonância? Não, colangio-ressonância é o método de escolha até para você confirmar. Mas vocês podem ver aqui, ó, que mesmo numa tomografia, até saiu esse artigo, um artigo de 2005, um pouco antigo, mas foi quando as fileiras de multidetector saiu no mercado. Aí começaram a ver esses detalhes. Ó. Aqui é o pâncreas dorsal, drenando na papila menor, separadamente do ducto do pâncreas ventral. Aqui também mostrando, ó, drenando na papila menor, e o outro aqui drenando junto com o sistema do colédoco. Aqui a gente vê até um Santorini dilatado aqui. Tá? Então, dá para fazer o diagnóstico sem, ou pelo menos desconfiar do diagnóstico sem colangio? Dá, mas tem que fazer a colangio-ressonância para confirmar o diagnóstico. Então, de pâncreas diviso, o que vocês têm que levar para casa é que o pâncreas diviso representa uma variação da anatomia ductal pancreática, que pode estar associada a dor abdominal e pancreatite idiopática. É caracterizado, na maioria dos casos, pelo ducto pancreático dorsal entrando diretamente na papila menor, sem comunicação com o ducto ventral, que também a gente conhece por ducto diviso, que drena na papila maior. Tá certo? Então, essa foi um caso bem interessante de pancreatite de repetição. E quando vocês tiverem paciente fazendo pancreatite de repetição, lembrem da possibilidade do pâncreas diviso. Tá? E eu volto a falar, quem trabalha com pâncreas tem que saber embriologia pancreática, senão não faz diagnóstico. Às vezes você tem a genesia do pâncreas dorsal, tá? Pâncreas ventral muito raramente tem a genesia, mas pode ter. Às vezes, nessa migração
do pâncreas, nessa migração que o pâncreas faz, do pâncreas ventral, que ele faz, que nessa rotação no sentido horário, ele não roda direito e encircla o duodeno, fazendo o pâncreas anular. Tem várias patologias que se explicam por essa migração do pâncreas ventral para a concavidade duodenal, para se juntar com o pâncreas dorsal. Ok? Então, era isso sobre pâncreas diviso. Tenha isso na cabeça e mente com pacientes que têm pancreatite de repetição. Aí eu abro a palavra para a discussão. Excelente, Nicole. Aprendi pra caramba, viu, rapaz? Eu já confesso a você que eu já não lembrava mais nada de pâncreas diviso. Pessoal, então, vamos lá. A gente vai abrir agora para os comentários, para os colegas que quiserem fazer aí suas considerações, perguntas, elogios, né? E principalmente os gastos. A gente tem vários gastroenterologistas aqui na sala, a gente tem alguns cirurgiões que eu já vi, temos radiologistas, então os colegas fiquem à vontade aí. Senão eu vou chamar nome a nome, que eu já sei quem está aqui. Tá? Ó, já de gasto, já vi que tem Alzimar, Osília, eu já vi que o Tarcísio está aí de cirurgião, fiquem à vontade. De radiologistas tem o João, o Bruno. Alguma pergunta, consideração? Fiquem à vontade, momento da gente interagir. Pergunta no chat, doutor. E a gente tá no horário, viu, Leandro? Está faltando 5 tranquilo, minutos. A gente tem 9 minutos aqui ainda para tem 9 minutos para falar. discussão. Ó, Nicole, uma pergunta do nosso colega João Batista, Domingos Faria, nosso colega radiologista lá de Venda Nova do Imigrante, que tem uma qualidade muito grande, que é flamenguista, viu? Qual é o mais comum, divisum ou anular? Pergunta do João Batista. Disparadamente o pâncreas diviso, tá? Então, igual eu falei para vocês, numa pilha de diagnóstico por imagem aí, de colângio, se você pegar 10 colângios, pelo menos 1 ou 2 casos, você vai ver pâncreas diviso. E volto a dizer para vocês, pâncreas diviso, presença de pâncreas diviso não é sinônimo de pancreatite de repetição. Mas se o paciente está fazendo pancreatite de repetição e tem pâncreas diviso, tem que se pensar na possibilidade depois de descartado tudo, você pensar na possibilidade de ser essa a causa da pancreatite. Perfeito. A dúvida que fica é como que trata isso, né, agora? Porque o sequestro a gente opera, agora e o pâncreas diviso? Faz o quê, cara? Porque está ali num lugar ruim, vai tirar o pâncreas? Cadê o cirurgião que estão no andar inferior aí? Eu não sei se eu juro para você que eu não estudei sobre tratamento, mas talvez for ir lá na papila menor e fazer uma, como é que chama? Uma papilotomia, alguma coisa assim, né? Para diminuir ali a pressão. Isso mesmo, exatamente. Ou botar uma prótese ali, alguma coisa assim. Mas eu não sei se é isso não, né? Estou falando pela lógica. Eu também não sei não, fiquei curioso agora. Daqui a pouco é capaz de eu ficar procurando aqui sobre João Henrique, nosso colega João Henrique Espinosa, lá de Alegre, está comentando aqui no chat que não esquecer da pancreatite autoimune como causa de pancreatite de repetição, e ele está colocando aqui como estratégia de tratamento prótese e papiloma. É isso, João? Tá, é o que está colocado aqui. Se algum outro colega quiser participar, fica à vontade. Estamos aí no tempo ainda. João está perguntando aqui se outros tipos, ele deve estar falando desses tipos aqui, a gente consegue ver na tomografia. João, olha, eu acho que a fileira de detector aí para você ver certos detalhes tem que ser alta, entendeu? Tem que ter um tomógrafo aí com fileira de detector, assim, pelo menos acima de 30 e poucos canais aí, tá? Esses tomógrafos de fileira simples de detector, de fileira dupla, até 16 canais, eu acho que é difícil de ver. Papilotomia. Agora ficou mais claro aqui, né, João Henrique? Então, prótese e papilotomia, né? A estratégia terapêutica aqui comentada pelo nosso colega, que é Gasso, que já deve ter visto vários casos aí, já deve ter bastante mais experiência que a gente, né, Casotti? Que a gente só vê pulmão. Colegas, mais algum comentário?
Alguma pergunta, considerações? Então, eu quero reafirmar aqui para não deixar de fazer a pesquisa de avaliação, que é importantíssima aí para o centro de estudos. Então, já que não temos nenhum outro comentário, eu vou passar aqui para as Leandro, considerações aí, finais do Nicole aí. Estou Nicole, lembrando vontade. aí que essa reunião ela acontece toda a primeira quarta-feira do mês, nesse mesmo bate-horário, bate-local. E a próxima, então, é dia 7/6/2023. E volto a dizer, pela 20ª vez, que essa reunião, os radiologistas que quiserem apresentar caso aqui, inclusive vai ser bom para mim, até para me dar um alívio aí de trabalho, né? Porque, assim, esses casos a gente tem que correr atrás de arquivo, correr atrás do colega que fez a cirurgia, isso dá um trabalhinho, e dá um dispêndio de tempo, às vezes, né? Então, seus radiologistas aí, por favor, se manifestem para colaborar um pouquinho aí com essa reunião, para ver se a gente consegue manter a reunião toda quarta-feira do mês aí, que eu acho que é importante para a gente conhecer os nossos casos do hospital, né? Esses casos aí, por exemplo, pouquíssima gente participou dos casos, mas muita gente pode aprender com eles, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa reunião e peço a colaboração dos radiologistas aí para me ajudar aí na condução dessa sessão. Valeu? Senão vai ficar um negócio muito particular, vamos dizer assim, sessão do Nicole, né? Sessão minha, não. Daqui a pouco vai virar quarta do Nicole, né? Toda primeira quarta do mês. O Bruno arrumou até um nome aí meio decente, né? Nicole com a minha. Que no Rio tinha uma sessão chamada Nicole Caminha. Essa aí é Nicole com a minha. Tá bom, é isso aí. Casotti, alguma consideração final aí? Acho que ficaram bem esgotados os casos, assim, principalmente o do sequestro. Não é uma patologia muito frequente, às vezes as pessoas acabam não pensando nisso, né? Mas eu, vou fazer 20 anos de formado, pode botar aí 17 de cirurgia torácica, eu acho que eu operei mais ou menos uns 5 casos de sequestro, 6 talvez, no máximo. Foi um caso interessante, que foi esse que era um ramo ali do trombo celíaco, né, a artéria nutridora. Mas nem a gente que é especialista, às vezes, vai passar e ver muitos desses casos durante a vida, né? Então, assim, às vezes é difícil, porque é muito mais fácil a gente fazer diagnóstico do que a gente está acostumado a ver todo dia, né? E os diagnósticos menos frequentes são, às vezes, mais difíceis de ser feitos, mas eles não deixam de existir, né? Sempre vão existir alguns casos aí mais desafiadores, que são diagnósticos de patologias com uma prevalência pequena na população. Mas foi bom, foi ótimo, adorei. Parabéns. Tá ótimo. Então, o Wilson está então perguntando aqui. O Wilson está perguntando aqui quantos canais tem o nosso tomógrafo. Bruno, fala aí, que você sabe mais detalhes disso aí. O nosso tem 128, só que é como se ele faz o corte 2 vezes na metade do tempo, é como se ele tivesse 256. Nosso tomógrafo é o melhor tomógrafo do estado. Perfeito, era exatamente isso que eu lembrava também, Bruno. E o Tarcísio, para fechar o caso aqui da conduta do pâncreas de Wieson, ele coloca que nos casos sintomáticos a conduta é CPRE, papilotomia e avaliar stent prótese, né, que já foi comentado também pelo João Henrique. Então, colegas, obrigado pela presença de todos, nós chegamos a ter mais de 50 pessoas na sala. Agradecer muito aí a participação, a disponibilidade do Nicole de liderar e organizar essa sessão clínica, que tem sido de tanto aprendizado para todos nós. Agradecer a presença do Casotti, que participou ativamente, operou a paciente, trouxe para a gente também bastante contribuição.
e é assim que a gente consegue avançar e evoluir na medicina, e evoluir no melhor cuidado dos nossos pacientes. A gente sempre fazendo uma análise aí retrospectiva, que a gente sempre vai aprender com os casos clínicos, e são casos práticos, casos que podem acontecer e podem acontecer novamente, e se acontecer novamente, a gente vai ficar bastante mais atento aí a essas possibilidades. Então, muito obrigado pela presença de todos, e a gente espera, então, todos aí no dia 7 de junho, primeira quarta-feira, para uma próxima sessão clínica. Nicole, ele vai liderar ou vai moderar, e outro radiologista vai contribuir, né, Nicole? O chamado aí já está feito. Então, estamos fechando a reunião com exatamente 1 hora, 20 horas e 35 minutos, exatamente 1 hora de reunião. Não pode passar disso. Você tem que mandar o convite. Manda o convite para eles assim, você foi convidado para a quarta Conicose. Isso aí. Joga a bola. Manda boa ideia. Valeu, Parabéns, pessoal. Nicole, parabéns a todos. Muito obrigado. Um abração. Valeu, um abraço aí.